Boa noite a todos, alunos, tutores. Sejam bem-vindos a essa quarta aula da disciplina de Cálculo Diferencial e Integral 3. Eu sou a professora Alessandra. Então, hoje nós estudaremos um outro tipo de integral. Então, nós já estudamos na primeira aula o que seriam integrais duplas, integrais relacionadas a funções de duas variáveis reais. Estudamos na segunda aula o que seriam integrais triplas, baseadas em funções de três variáveis reais. Depois nós estudamos as integrais de linha. Então, nós precisávamos de funções vetoriais. Agora, funções cuja imagem gerava um determinado vetor. Então, o nosso objetivo da aula de hoje é continuar estudando essas funções associadas a vetores, mas ao invés de serem funções vetoriais, serão campos vetoriais. Então, o tema da aula de hoje são integrais de superfície. Vamos acompanhar os objetivos no quadro. Então, o tema principal da nossa aula são as integrais de superfície, mas para definir o que seria uma integral de superfície, precisamos definir o que são campos vetoriais. Nós vamos analisar também um caso particular, que são os campos conservativos, identificar o que seria o rotacional e o divergente de um campo. Então, são algumas operações associadas a campos vetoriais. Depois nós vamos estudar o que são as superfícies, como eu defino uma superfície, como eu represento uma superfície, para, por fim, definir o que são as integrais de superfície. Então, basicamente, esses são os temas da aula de hoje. Nós vimos na aula anterior que uma integral de linha, ela poderia ser calculada conforme uma integral de função de uma variável. Agora, como nós estamos tratando com integrais de superfície, então, nós vamos associar o cálculo da integral de superfície por meio de uma integral dupla. Então, todas aquelas técnicas, todos os tipos de mudança de coordenadas serão aplicadas nesse caso também. Então, vai ser uma forma de revisar também um pouco esse cálculo de integral dupla. Então, nós precisamos definir inicialmente o que seria um campo vetorial. Então, nós estudamos na última aula que uma função vetorial associava um determinado número real a um vetor. O campo vetorial ele vai ter uma característica parecida com as funções vetoriais, mas agora eles irão associar pontos a vetores. Então, vamos acompanhar no quadro essa primeira definição. Então, o campo vetorial em um domínio do plano ou do espaço também é uma função que associa um vetor a cada ponto do domínio. Então, sempre vai ser uma determinada função que leva um ponto em um vetor. Então, basicamente, essa é a estratégia ou a forma com a qual nós representamos um campo vetorial. Então, o campo vetorial, no caso tridimensional, ele pode ser representado por uma função f que depende de x, y e z. X, y e z são coordenadas de pontos no espaço. E a imagem desses pontos por meio dessa função f vai ser representada por um vetor. Assim como nas funções vetoriais, nós vamos tomar como base os vetores da base canônica do R3, já que se trata de um campo vetorial tridimensional. Então, lembrando que a expressão analítica do vetor i será 1, 0, 0, do vetor j 0, 1, 0, e do vetor r, ou do vetor k, 0, 0, 1. Aqui também nós temos algumas funções componentes. Temos P, Q e R, que são as expressões que auxiliam na caracterização dos campos vetoriais. No caso, essas funções são funções de três variáveis reais. Então, elas irão levar essas ternas x, y e z em números reais. Então, a partir de um ponto, nós vamos associar a um vetor. Então, nós temos uma função, ela define um campo vetorial sobre uma determinada região no domínio. Então, quando nós pensamos em campo vetorial, nós podemos associar com a mecânica dos fluidos, com a eletricidade, com o magnetismo. Então, é uma forma de se representar determinadas situações, onde as variáveis a serem analisadas são variáveis do tipo vetoriais. Então, nós conseguimos representar determinados fenômenos por meio de campos vetoriais
e nós podemos ainda construir determinados gráficos na representação desses campos. Então, vamos analisar agora um exemplo de um campo vetorial definido sobre o plano. Se fosse sobre o espaço, então nós teríamos mais uma coordenada e mais características a serem analisadas. Mas a definição será exatamente a mesma. Por se tratar de um campo vetorial no plano, esse campo associa pontos do plano, então pontos em R2, de coordenadas x e y, em vetores do R2. Então, aqui nós temos um exemplo do campo vetorial que leva os pares x e y nos vetores menos y i mais xj. Por se tratar do plano, o vetor i terá a expressão analítica 1, 0 e o vetor j, expressão analítica 0, 1. Então, nessa tabela nós temos alguns casos específicos de pontos do domínio e quais são as imagens desses pontos. Bom, em relação ao ponto 1, 0, x tem valor 1, y tem valor 0. Então, quando nós aplicamos a função f sobre esse ponto, nós vamos obter agora o vetor 0, 1. Então, apesar dessa representação semelhante, na primeira parte da tabela nós temos a representação de pontos e na segunda de vetores. Da mesma forma, se nós temos o ponto 2, 2 no plano, nós conseguimos associá-lo agora ao vetor de expressão analítica menos 2 e 2. E assim sucessivamente, nós podemos identificar vetores para cada um dos pontos do plano ou também de uma determinada região do plano. A partir desse campo vetorial, desses pontos e vetores, nós conseguimos construir uma representação geométrica desse campo vetorial. Então, como que nós podemos construir? Nós vamos identificar nessa representação no plano, primeiro os pontos que utilizamos como base. Então, por exemplo, o ponto 1, 0. A partir desse ponto 1, 0, eu irei construir a imagem desse ponto, que é o vetor 0, 1. Então, nós vamos considerar agora o ponto 1, 0 como sendo a origem do vetor 0, 1. Então, a partir desse ponto, nós consideramos um representante desse vetor 0, 1 e indicamos na representação gráfica. Da mesma forma, nós temos o ponto 2, 2 e nós sabemos que o vetor, que é a imagem desse ponto no campo vetorial, é o vetor menos 2 e 2. Então, com origem nesse ponto 2, 2, nós podemos construir a imagem, que seria o vetor associado a esse ponto a partir do campo vetorial. Então, nós podemos selecionar determinados pontos e determinadas regiões e construir uma representação geométrica do campo vetorial. Então, ele vai descrever determinado fenômeno, ele vai descrever uma situação e nós podemos identificar a partir desses vetores como ocorre, por exemplo, um movimento. Então, vamos supor que nós estamos analisando o escoamento de um fluido dentro de uma tubulação e nós queremos avaliar como que se dá esse movimento. Nós podemos recorrer a uma espécie de representação, como nós vimos nesse exemplo, de modo a identificar como que se dá esse movimento, qual que é a direção, qual que é o sentido do movimento, também a intensidade, né? Se a velocidade ela aumenta quando se aproxima de um determinado ponto ou quando essa velocidade diminui. Então, nós podemos recorrer a esse tipo de representação para nos auxiliar no estudo de determinados fenômenos. Quando nós estamos trabalhando no plano, essa representação se torna mais simples. Mas quando nós estamos no espaço, podemos trabalhar com uma representação análoga. A diferença é que nós temos que construir agora os 3 eixos e toda aquela construção de vetores que vocês já estudaram em geometria analítica. Então, os campos vetoriais, eles nos auxiliam no estudo de alguns fenômenos e na representação desses fenômenos, como, por exemplo, deslocamento de massas de ar, quando nós observamos a previsão do tempo ou estudamos como que se dá o movimento dos ventos em uma determinada região. Então, nós podemos analisar esses campos vetoriais. A partir de uma determinada função diferenciável, nós conseguimos ainda associar um campo vetorial específico, que é o chamado campo gradiente. Quando nós pensamos no gradiente de uma função,
Então, esse vetor, ele vai apontar para a direção da maior taxa de variação, onde há um crescimento mais rápido dessa função. Então, a partir de uma função, nós conseguimos construir esse campo gradiente, associado a esses vetores gradiente. Então, vamos acompanhar no quadro como se define esse campo gradiente. Então, partindo de uma função diferenciável, uma função f, nós podemos construir, então, os vetores gradiente a f. Aqui nós utilizamos essa notação com um delta invertido, né, a notação de gradiente da função. Nós vamos precisar calcular derivadas parciais da função, já que nós estamos considerando essa função uma função de 3 variáveis, então nós vamos precisar analisar as derivadas parciais. Então, o campo gradiente vai ser o campo de vetores gradiente. Como que nós identificamos esses vetores gradiente? Nós vamos derivar a função f em relação à variável x e nós vamos multiplicar pelo vetor i da base canônica. Nós vamos adicionar a derivada da função f com relação a y, multiplicar pelo vetor j e derivar f com respeito a z e multiplicar por k. Então, esse vetor, que é obtido de f, derivando f com relação às 3 variáveis, x, y e z, ele é o vetor gradiente associado à função. Nós podemos utilizar tanto a notação derivada de f com respeito a x, ou esse termo f com esse subscrito x. Então, esse fx, ele simplifica a notação da derivada parcial de f com relação a x. São duas notações que vocês podem encontrar nos diferentes materiais. Então, se nós temos uma função real de 3 variáveis, no caso f de x, y e z, como sendo o produto de x, y e z, então o gradiente de f, em relação a essas variáveis x, y e z, vai ser obtido pela derivada parcial de f com relação a cada variável. Esse fator yz é a derivada parcial de f com respeito a x. Lembrando que se nós estamos derivando uma função parcialmente com relação a uma variável, as demais variáveis elas são tratadas como se fossem constantes. Então, se eu estou derivando x, y, z com relação a x, então esse produto yz, ele irá assumir essa função de constante. Derivada de x com respeito a x é igual a 1. Por isso que o resultado vai ser yz. Derivada de f com respeito a y será o xz. E a derivada de f com respeito a z vai ser xy. Por isso, essa é a representação do gradiente de f que vai formar esse campo gradiente. Então, quando nós estamos analisando o gradiente, nós podemos depois estruturar o chamado campo conservativo. Então, é a partir dessa noção de gradiente que nós podemos identificar os campos conservativos. Nós estudamos alguns campos vetoriais, mas nem todos os campos vetoriais eles são conservativos. Mas quando nós conseguimos associar esse campo a um determinado gradiente, então nós podemos classificá-lo como sendo conservativo. Então, vamos analisar agora o que seria a definição desse campo conservativo. Então, o campo vetorial, ele será conservativo se ele for o gradiente de alguma função escalar. Ou seja, se existe uma função tal que o gradiente dessa função coincida com o campo inicial. Quando isso acontece, a função f ela é chamada de função potencial desse campo. Então, vamos considerar o campo vetorial f, dado por 4x mais 5yzi mais 5xzj mais 5xyk. Então, essa é a expressão que caracteriza um determinado campo vetorial. Se nós conseguirmos determinar uma função f, cujo gradiente coincida com esse campo vetorial, então ele será conservativo. Então, se nós considerarmos a função f, 2x² mais 5xyz, que é uma função de 3 variáveis, quando nós calcularmos o gradiente dessa função, vai coincidir com o campo inicial, porque nós vamos ter que calcular as derivadas parciais.
Bom, a derivada parcial de f com respeito a x será 4x, que é a derivada de 2x² mais 5yz, que é a derivada desse termo 5xyz. A derivada dessa função f com respeito a y, no termo 2x², a derivada será zero, não existe função y envolvida. E do termo 5xyz, nós teremos 5xz. E a derivada parcial de f com respeito a z, o termo 2x² também se tornará nulo. E do segundo termo, nós vamos ter 5xy. Então, quer dizer que a primeira função componente do campo vetorial será a derivada de f com respeito a x, que é o 4x mais 5yz. A segunda função componente será a derivada parcial de f com respeito a y, que é o 5xz. E a derivada parcial de f com respeito a z é o 5xy. Como essas funções componentes, tanto do gradiente quanto do campo vetorial inicial, eles coincidem, então nós dizemos que esse campo ele é conservativo. Então, a partir do campo vetorial, nós podemos estudar como que se dá essa construção do campo conservativo, analisando as funções, analisando essas derivadas parciais e buscando identificar a função potencial. Se eu tenho um campo e eu sei que ele é equivalente ou igual ao campo gradiente de uma determinada função, então eu posso dizer que esse campo ele é conservativo. Para ser conservativo, então é necessário que exista essa função potencial associada. Então aqui nós vamos precisar das regras de derivação em relação às derivadas parciais, já que nós estudamos as funções de várias variáveis. Só que essas regras das derivadas parciais originam-se das regras de derivação das funções de uma variável. Então, aqui nós vamos utilizar todas essas estratégias, todas essas técnicas e regras para avaliar o campo vetorial e, consequentemente, depois avaliar a integral de superfície. Quando nós estamos tratando com vetores, nós conseguimos definir operações a partir desses vetores, como o produto escalar, produto vetorial, mesmo a adição de vetores. Quando nós estudamos os campos vetoriais, existem duas operações particulares que são necessárias, por exemplo, na eletricidade e no magnetismo, que é o rotacional e o divergente. Então, essas duas operações, elas estarão envolvidas em alguns teoremas importantes do cálculo diferencial e integral. Então, nós vamos partir de um determinado campo e identificar o rotacional e o divergente desse campo. Uma dessas operações vai gerar como resultado um campo vetorial, enquanto que a outra vai gerar um determinado conjunto de valores que muitas vezes nós atribuímos o nome de campo escalar. Se formos avaliar cada ponto específico, nós vamos identificar um número real como sendo o resultado. Então, primeiro nós vamos avaliar o que seria o rotacional, que é essa operação que fornece como resultado determinados vetores. Vai fornecer um campo vetorial como resultado. Então, vamos acompanhar no quadro. Então, nós vamos partir de um campo vetorial e desse campo vetorial nós iremos definir o rotacional. Então, vamos considerar o campo F com funções componentes P, Q e R, de tal forma que as derivadas parciais de P, Q e R, elas existam. Então, o rotacional desse campo vetorial vai ser o campo vetorial dado por rotacional de F, sendo escrito a partir das derivadas parciais das funções componentes. Então, a derivada de R com respeito a Y, derivada de Q com respeito a Z, derivada de P com respeito a Z, de R com respeito a X, de Q com respeito a X e de P com respeito a Y. Então, é necessário avaliar todas as derivadas parciais envolvidas nessa expressão, calcular todas as subtrações para ser possível identificar o rotacional. Observem que o rotacional é escrito em função dos três vetores da base canônica do R3. Então, ele vai fornecer um campo vetorial como sendo o resultado.
Acompanhe agora na câmera de documentos o cálculo de cada uma dessas derivadas parciais envolvidas. Então, nós temos o campo vetorial f, com as funções p como sendo xz, a função q como sendo x, y e z, e a função r como sendo menos y ao quadrado, que são as funções identificadas nesse exemplo. Então, nós vamos precisar calcular para o coeficiente daquele vetor i, para o termo envolvido naquele produto, a derivada parcial de r com respeito a y. Se nós formos avaliar a função r, então a derivada será menos 2y. A derivada de q com respeito a z. O q é o produto x, y, z, então a derivada será xy. E depois nós vamos calcular as outras derivadas. P com respeito a z, R com respeito a x, depois Q com respeito a x e P com respeito a y. No rotacional, então, nós vamos calcular algumas diferenças. Então, vai ser a derivada de R com respeito a y menos a derivada de Q com respeito a z, que será o coeficiente do vetor i. Depois, a diferença entre x e zero, que são as outras derivadas parciais, que vai ser o coeficiente de j. Depois, a diferença entre y, z e zero, que é o coeficiente desse vetor k. Nós vamos calcular todas essas diferenças, vamos identificar, aqui no caso, que esse termo menos y, ele é comum aos dois fatores associados a i, podemos colocar em evidência, e simplificar a notação desse rotacional. Então, o rotacional, ele é uma operação que está associada aos campos vetoriais. Então, é por meio do rotacional que nós identificamos um campo vetorial a partir de outro campo vetorial. Se nós formos pensar nesse nome rotacional, ele tem origem na mecânica dos fluidos. Ele está associado à incompressibilidade de fluidos, ou quando nós estamos estudando um determinado fluido e nós identificamos a formação de redemoinhos nesse fluido. Então, é mesmo essa ideia de rotação que está associada a essa operação rotacional. Então, basicamente, nós analisamos a expressão do campo vetorial e nós calculamos as derivadas parciais necessárias e substituímos na expressão geral. Então, esse seria o rotacional associado a um campo vetorial. Nós podemos definir agora o divergente. Já o divergente, ele vai partir do campo vetorial e vai fornecer como resultado um campo escalar. Ele vai fornecer, então, como resultado, um conjunto de valores reais. Então, ele vai converter esse conjunto de vetores em conjunto de números. Então, vamos acompanhar a definição no quadro. E essa definição de divergente, ela também tem como base as derivadas parciais. Então, nós vamos partir desse mesmo campo genérico com as funções componentes P, Q e R, de tal forma que essas funções P, Q e R, elas têm uma derivada parcial de primeira ordem. Então, existe a derivada parcial de P com respeito a x, de Q com respeito a y e R com respeito a z. Então, quando isso acontece, o divergente desse campo vetorial será uma função de 3 variáveis, com essa notação divergente de f, dada como a adição da derivada parcial de P com respeito a x, de Q com respeito a y e R com respeito a z, que nós podemos denotar como sendo o px mais o qy mais o rz. Então, nós podemos ainda utilizar essa outra notação. Então, basicamente, nós derivamos a primeira função componente, a função com respeito a i em relação a x, q com respeito a y, e depois r com respeito a z, e adicionamos todos esses valores. Então, se nós formos avaliar esse campo f, onde a primeira função componente é xz, então nós vamos calcular a derivada parcial dessa primeira função, que é a função p, com respeito a x. E nós teremos como resultado z. Depois nós calculamos a derivada de q, que é a função componente com respeito a j, com respeito à segunda variável, que seria o y. Já que se trata de x, y, z, essa derivada será xz.
e depois a derivada parcial da terceira função componente, que é r, com respeito à terceira variável, que seria z. Então, menos y² derivado em relação a z fornece o valor zero. O divergente é obtido adicionando essas três funções obtidas a partir da derivada parcial. E, portanto, nós temos o divergente como sendo z mais xz. Então, quando nós pensamos na mecânica dos fluidos, novamente, o divergente é a medida da taxa de variação da densidade do fluido em um determinado ponto. E esse divergente ele está associado também à chamada equação de Laplace. Então, uma equação que vocês podem encontrar que vai estar associada a essas derivadas parciais. Então, enquanto o rotacional ele parte de um determinado campo vetorial e fornece um campo vetorial como sendo o resultado, o divergente ele vai partir de um campo vetorial e vai fornecer como resultado uma função de três variáveis. Então, vai se tornar um campo escalar. Então, essas duas operações elas são importantes e estão associadas a alguns teoremas que nós temos associados às integrais de superfície e também às integrais de linha. Agora, nós temos um momento de atividade para vocês aplicarem essas ideias do rotacional e do divergente. Então, vamos acompanhar no quadro. Nós temos um determinado campo vetorial. O objetivo é determinar o rotacional e o divergente do campo vetorial. Se nós formos comparar a expressão do rotacional e a expressão do divergente, então nós vamos observar que quando nós precisamos calcular todos esses dois, tanto o campo vetorial quanto o campo escalar, nós vamos precisar de todas as derivadas parciais das funções componentes. Então, nós vamos precisar derivar aquela função p com respeito a x, a y e a z. Da mesma forma, as outras duas também precisarão ser derivadas com respeito às três variáveis. Então, tentem calcular essas derivadas parciais com respeito a x, y e z e tentem analisar qual que seria a expressão que caracteriza o rotacional desse campo e a expressão que caracteriza o divergente. Qualquer dúvida, envie as suas questões por meio do chat e também envie as suas contribuições. Na sequência, nós retornamos com ainda o estudo desses campos vetoriais e depois com o estudo das superfícies.
vamos retornar então a essa atividade e analisar agora esse campo vetorial e esse campo escalar que são originados a partir desse campo vetorial F. Então vamos acompanhar o enunciado no quadro. Vamos identificar as funções componentes desse campo. Então nós temos uma função P, que seria o x²z, a função Q, que é o y²z, e a função xy, que seria a função R. Então, basicamente, nós precisamos calcular as derivadas parciais dessas funções com respeito a x, y e z, e depois identificar a partir da expressão do rotacional e do divergente. Vamos acompanhar na câmera de documentos. Então, nós temos o campo vetorial com as funções P, Q e R, e nós vamos calcular para o rotacional a derivada de R com respeito a y. Como R é x e y, a derivada com respeito a y será x. Então, é a regra da derivação de uma função multiplicada por uma constante. A derivada de Q com respeito a z, então, nós temos y²z, derivada de z com respeito a z é 1. Então, nós temos como resultado o y². A derivada parcial de P com respeito a z, então, o P é x²z, temos como resultado x². Então, aqui nós estamos tratando, na verdade, com as derivadas de funções polinomiais. Nós temos várias variáveis envolvidas, mas basicamente são funções polinomiais. A derivada de R com respeito a x será y, porque o R é xy. A derivada de Q com respeito a x será nula, porque a função Q não envolve a variável x. Seria a derivada de uma constante com respeito a x. O mesmo ocorre com a derivada de P com respeito a y, porque o P não depende diretamente dessa variável y. Tendo cada uma dessas derivadas parciais, nós vamos subtrair x e y², então x menos y² vai ser esse coeficiente de i, x² menos y vai ser o coeficiente de j, e 0 menos 0, que é o coeficiente de k. Então, o rotacional desse campo é o campo vetorial x menos y² i mais x² menos yj. Agora, nós vamos calcular as derivadas dessas funções P, Q e R com respeito a x, y e z, respectivamente. Então, a derivada de P com respeito a x será 2xz, a derivada de Q com respeito a y. Nós vamos pensar só na derivada do y² e depois multiplicar por z. A derivada de y² é 2y multiplicado por z. R não depende de z, então a derivada de R com respeito a z será nula. Então, quando nós identificamos, nós vamos ter as três derivadas parciais, 2xz, 2yz e 0. O divergente é obtido adicionando essas três funções. Será 2xz mais 2yz. Como o termo 2z é constante nos dois fatores, podemos colocar em evidência e expressar como 2z que multiplica x mais y. Então, aqui nós temos as expressões do rotacional e do divergente associado a esse campo vetorial. Então, se nós formos pensar que o rotacional envolve algumas derivadas parciais, o divergente envolve outras derivadas parciais. Na verdade, quando nós avaliamos todas as derivadas envolvidas, tanto no rotacional quanto no divergente, nós temos todas as derivadas de P com relação às três variáveis, as derivadas de Q com respeito às três variáveis e o mesmo para a função R. Então, com o rotacional e o divergente, nós calculamos todas as derivadas parciais possíveis, derivadas de primeira ordem, e depois nós analisamos as expressões características do rotacional e do divergente para identificar como se comportam ou onde que nós precisamos incluir cada uma das variáveis. Então, assim, nós temos o rotacional e divergente, que é uma operação definida sobre um campo vetorial. Agora, nós vamos precisar estudar o que são superfícies, porque as superfícies vão estar envolvidas na integral de superfície.
assim como as curvas estavam envolvidas na integral de linha. Então, nós vamos desenvolver um estudo semelhante para depois definir o que seria a integral de superfície. Quando nós pensamos em superfície, nós já refletimos diretamente sobre a construção de gráficos no espaço, construção de gráficos em R3. Então, agora nós vamos apresentar uma definição de superfície que vocês já estão acostumados, que já viram, por exemplo, nas integrais triplas. E depois nós vamos tratar com as superfícies parametrizadas, análogas àquelas curvas parametrizadas da última aula. Então, vamos à primeira definição. Uma superfície que precisa estar no espaço, ela pode ser descrita como um conjunto de pontos do espaço que satisfazem uma equação da forma f de x, y, z igual a zero, onde essa função é contínua. Então, essa é a representação implícita da superfície S. Então, a superfície vai envolver essas três variáveis. Por exemplo, x² mais y² mais z² igual a 1 é uma representação implícita da esfera de centro na origem e raio 1. Então, essa é a representação de uma determinada superfície utilizando essa expressão f de x, y, z igual a zero. Então, é aquela representação que nós já estamos acostumados. Nós vimos já com relação aos cilindros, às esferas, temos a representação do cone e outras superfícies mais comuns. Só que além dessa representação implícita, nós podemos recorrer a determinados parâmetros, assim como estudamos na parte de curvas. Como as curvas elas são construídas em planos, em regiões bidimensionais, nós tínhamos um parâmetro que era utilizado na identificação de todos os pontos da curva. Como estamos agora em regiões tridimensionais, estamos no espaço ou no conjunto R3, nós vamos precisar de dois parâmetros para a construção das superfícies, devido a essa terceira dimensão que é presente na superfície, mas não está presente nas curvas. Então, vamos identificar agora como que se dá a representação a partir dos parâmetros. Vamos acompanhar no quadro. Então, nós vamos considerar uma função r de uv como sendo x de uvi mais y de uvj mais e de uvk. E essa representação é uma função vetorial, como nós vimos na última aula. Então, nós temos agora essas funções x, y, z, como sendo as funções componentes, e essas funções elas são de duas variáveis. Então, elas levam esse par uv em um determinado número real. Então, nós vamos considerar essa função vetorial definida em uma região D no plano UV. Já que nós estamos tratando com os parâmetros U e V, então nós estamos nos referindo a um plano agora UV. O eixo X vai corresponder a U e o eixo Y vai corresponder a V. Então, o que seria uma superfície parametrizada? Então, uma superfície parametrizada é um conjunto de pontos x, y, z do R3, onde x está escrito em função dos parâmetros U e V, y está representado em função dos parâmetros U e V, e o z também depende desses parâmetros U e V, onde U e V estão variando nessa região D. Então, nós vamos partir de uma região D no plano UV, que é a região de variação dos parâmetros. Por meio da função vetorial R, nós conseguimos construir a superfície no espaço, a superfície em R3. Então, essas expressões x igual a x de UV, y igual a y de UV e z igual a z de UV, compõem as equações paramétricas agora da superfície. Então, a cada escolha de U e de V, que são os parâmetros, nós conseguimos determinar um ponto pertencente à superfície. Então, quando nós variamos os parâmetros dentro da região D, nós conseguimos construir todos os pontos pertencentes à superfície S a partir das funções componentes da função vetorial R.
Então, a partir de uma função vetorial, que agora depende de 2 parâmetros e não mais de um parâmetro, nós conseguimos construir as equações paramétricas da superfície. Então, é uma ideia semelhante à ideia da construção das curvas parametrizadas, que eram aquelas curvas identificadas a partir de um parâmetro. Existia um intervalo de variação do parâmetro. Por serem 2, existe agora uma região em R2 de variação dos parâmetros. E a partir das funções componentes da função vetorial, nós construímos esse conjunto de pontos que consiste na superfície. Então, vamos analisar agora um exemplo. Vamos acompanhar no quadro. Então, esse exemplo vai apresentar uma superfície que já é conhecida. Então, nós temos uma função vetorial R, que depende de UV, onde a primeira função componente é 2 cosseno de U, a segunda é V e a terceira é 2 seno de U. Então, as equações paramétricas dessa superfície são x igual a 2 cosseno de U, y igual a V e z igual a 2 seno de U. Então, para qualquer x, y e z pertencente à superfície, esse é o conjunto de equações paramétricas que vai caracterizar esse conjunto de pontos. Se nós formos calcular x² mais z² e substituirmos as equações paramétricas, nós vamos ter x², que vai ser 2 cosseno de U ao quadrado, ou então 4 cosseno ao quadrado de U. Z ao quadrado será o 2 seno de U ao quadrado, que é igual a 4 seno ao quadrado de U. E nós sabemos que cosseno ao quadrado de U mais seno ao quadrado de U é igual a 1. Então, se nós colocarmos o 4 em evidência, nós vamos ter como resultado 4 que multiplica 1, que vem dessa identidade trigonométrica. E o resultado, portanto, é 4. Então, quando nós avaliamos o x² mais o z², nós temos como resultado 4. Então, quer dizer que todas as seções transversais paralelas ao plano XZ são circunferências de raio 2. Já que, se nós formos avaliar no plano, essa equação corresponde a uma circunferência de raio 2. Então, se nós formos avaliar a superfície por completo, ela corresponde ao cilindro circular de raio 2, cujo eixo é o eixo Y. Então, o Y ele vai variar indefinidamente e o X e o Z vão ter essas variações a partir da circunferência. Então, no caso, nós temos essas representações, essas equações paramétricas na representação do cilindro. Se nós formos comparar essas equações paramétricas com as integrais triplas que nós já estudamos, nós vamos observar que existe uma certa semelhança com as coordenadas cilíndricas. Tinha um x cosseno θ, um r cosseno θ, um r seno θ, tinha esse valor de θ, o valor de r, o z, que poderia assumir diversos valores ou outra variável. Então, são equações semelhantes àquela das coordenadas cilíndricas. Se nós formos analisar a representação em equações paramétricas da esfera, por exemplo, nós vamos ver uma certa semelhança com a representação em relação às coordenadas esféricas. Então, dependendo do tipo de superfície, existe uma certa característica, existe um certo conjunto de equações paramétricas que a caracterizam. Então, é importante se conhecer as diferentes superfícies e conhecer as diferentes representações. Por exemplo, em geometria analítica e álgebra vetorial, vocês já viram um conjunto de equações paramétricas para o plano. Então, o plano ele tem uma característica diferente, o cilindro tem uma outra característica. Então, isso vai depender do tipo de superfície em estudo. Mas é importante saber que existe a representação implícita, que é aquela representação que nós já estamos acostumados, que aparece na maioria dos livros didáticos, e também essa representação em equações paramétricas. Dependendo do tipo de representação, nós vamos ter algumas modificações na integral, cujo objetivo é estudar nessa aula. Nós vamos agora analisar o que seria a integral de superfície. Quando nós estudamos as integrais de linha,
Nós tínhamos uma determinada curva e nós queríamos integrar uma função sobre essa curva. Com a superfície, vai ser algo semelhante. Nós vamos integrar uma função, ao invés de sobre uma região no plano, sobre uma determinada superfície. Então, nós vamos precisar tratar com aquelas partições, com a soma de Riemann, para definir as integrais. Então, nós vamos analisar alguns passos. Nós não iremos estudar a fundo como nós fizemos com as curvas, mas é um estudo semelhante. Nós vamos analisar aqui os principais passos na construção dessa integral de superfície. Então, vamos acompanhar no quadro. Nós vamos considerar uma superfície com uma equação vetorial R de UV, como sendo x de UVI mais y UVJ mais e UVK, com esse UV pertencente a uma região D. E essa região é uma região no plano. Para facilitar os nossos estudos, nós vamos supor que essa região D ela é um retângulo. Poderíamos estudar com outros formatos, mas nós teremos a irregularidade nas subdivisões. Então, vamos considerar essa região D como sendo um retângulo e vamos dividir esse retângulo em subretângulos R e J de dimensões ΔU e ΔV, que foi algo semelhante ao que nós fizemos com as integrais duplas. Então, nós tínhamos um retângulo como sendo o domínio e nós dividimos tanto em relação ao eixo x quanto em relação ao eixo y. Aqui a diferença é que nós temos os eixos u e v, já que nós temos as variáveis u e v. Então, todos esses retângulos terão dimensões ΔV e ΔU. Então, todas essas subdivisões com as mesmas dimensões. Nós podemos utilizar essa nomenclatura R de IJ para identificar um retângulo qualquer dentro desse domínio. Se nós estamos particionando o domínio D, então essa partição de D vai gerar uma subdivisão também na superfície S. Então, a divisão de D sugere essa divisão de S em regiões S e J. Agora, nós não podemos garantir tanta regularidade porque nós estamos estudando uma partição de uma superfície. Nós não vamos ter mais esses retângulos, nós vamos ter representações tridimensionais. Então, quando nós dividimos esse plano, essa região D, no plano UV, nós temos necessariamente essa partição da superfície S em regiões S e J. Se nós aumentarmos a quantidade de regiões S e J, nós nos aproximamos cada vez mais da superfície completa e nos aproximamos cada vez mais com a integral da superfície. Então, aqui nós estamos trabalhando de forma análoga com a integral de linha. Então, a integral de superfície de uma função f, uma função de 3 variáveis, sobre S, nós vamos utilizar essa notação semelhante à notação de integral dupla, mas nós vamos ter esse termo ds com S maiúsculo para nos indicar que se trata de uma integral de superfície. Então, a integral da superfície vai ser o limite da soma de Riemann. Então, como que nós identificamos essa soma de Riemann? Em cada uma dessas regiões S e J, nós vamos tomar um ponto P e J asterisco, um ponto amostral. E nós vamos calcular a imagem desse ponto amostral por f, que é a função a ser integrada. Então, nós vamos ter a imagem, a f, desse ponto. E nós vamos multiplicar por delta SIJ, que é a área da região SIJ, de cada uma dessas subdivisões da superfície S. Então, quando nós multiplicamos essa imagem de f e nós multiplicamos pela área de cada uma das SIJ e calculamos a soma de Riemann e tomamos o limite, nós definimos a integral de superfície. Então, é uma construção análoga. A diferença está no tipo de domínio, no tipo de função e nessa delta SIJ, que é a área de cada uma das partições. Então, quando nós estamos particionando uma determinada superfície, cada uma dessas partições vai ter uma área específica.
nós precisamos aproximar essa área de alguma forma para identificar aquele elemento ds. Assim como o comprimento de cada subarco da curva nos fornecia o ΔS, que é o elemento comprimento de arco da integral de linha. Então, na integral de superfície, nós precisamos de um elemento semelhante. Nós vamos avaliar essa área de cada SIJ por meio de um produto vetorial. Então, nós vamos aproximar a área da superfície pelo módulo de um produto vetorial multiplicado por ΔU e ΔV. Por que o módulo desse produto vetorial? Então, quando nós estudamos a parte de vetores, nós vemos que o produto vetorial entre dois vetores nos fornece um terceiro vetor, que é ortogonal aos dois primeiros. Mas quando nós calculamos o módulo desse vetor, o comprimento desse vetor resultante do produto vetorial, nós temos como resultado um número. E esse número caracteriza a área de um paralelogramo. Então, aqui nós vamos usar essa mesma ideia. Então, nós vamos aproximar a área de cada uma das subdivisões da superfície S por uma área de um paralelogramo. E por isso nós vamos precisar desse produto vetorial. Então, vamos retornar ao quadro e nós vamos aproximar agora esse ΔSJ pelo módulo de um produto vetorial multiplicado por ΔU, ΔV. Esse ΔU, ΔV vai se tornar o nosso DU, DV. Então, nós precisamos avaliar esse módulo de produto vetorial. Mas vai ser um produto vetorial específico. Nós vamos partir da função vetorial R, nós vamos identificar esse vetor RU, que ele é obtido de R, derivando cada função componente parcialmente com respeito a U. Então, nós derivamos x com respeito a U, y com respeito a U e z com respeito a U. Semelhante ao gradiente de um campo vetorial, onde nós derivávamos cada função componente ou uma função a respeito de variáveis. Então, aqui nós vamos especificar cada função componente e derivá-la com respeito a uma variável. Primeiro com relação a U e depois com relação a V. Então, quando nós identificamos esses dois vetores, RU e RV, nós calculamos o produto vetorial entre eles, que é calculado de uma forma semelhante ao determinante de matrizes, nós conseguimos identificar a integral de superfície por meio de uma integral dupla. Então, a integral de superfície de F sobre S vai ser dada como a integral dupla da função F, que depende de R de UV. Então, nós vamos substituir x, y e z da função F pelas equações paramétricas de S. Então, nós vamos calcular F sobre as funções componentes da equação vetorial. Bom, nós vamos multiplicar pelo módulo do produto vetorial em relação a RU e RV e dA. No nosso caso, o dA será DU, DV. Então, nós representamos a integral de superfície como sendo uma integral dupla de uma função com um determinado elemento dA sobre a região de variação dos parâmetros. Então, ao invés de integrar sobre toda a superfície, nós vamos integrar apenas sobre um caso específico. Então, nesse caso, nós temos já a superfície parametrizada, já conhecemos as suas equações, nós identificamos RU, RV, calculamos o módulo do produto vetorial, identificamos os limites de integração com respeito a D e integramos a função F agora como se fosse uma integral dupla, mas na verdade ela vai representar a integral de superfície. Mas nem sempre nós temos a superfície parametrizada, como nós temos as equações implícitas da esfera, a equação de um cone, por exemplo. Então, nós podemos adotar uma parametrização específica e depois calcular a integral de superfície. Então, é uma segunda forma de se avaliar a integral de superfície. Vamos acompanhar no quadro. Então, quando nós conhecemos a superfície S por meio de uma função g de xy igual a z, que seria aquela representação implícita, nós podemos considerar uma parametrização natural. Adotar o x como sendo o próprio x,
o y como o próprio y e o z como sendo o g de x e y. Então, os parâmetros nesse caso serão x e y, ao invés de u e v. Então, considerando essa parametrização e sendo D essa região de variação de x e y, ou então a projeção da superfície S sobre o plano x e y, então a integral de superfície de f sobre S vai ser a integral dupla da função f, considerando os parâmetros x e y e essa representação de z em função de x e y, e o módulo daquele produto vetorial vai ser substituído pelo módulo agora envolvendo as derivadas parciais de z. Então, isso aqui seria nosso módulo de Rx vetorial Ry. Então, se nós formos avaliar esses dois vetores, calcularmos as derivadas parciais, o produto vetorial e o módulo desse produto vetorial, nós vamos identificar essa expressão. Então, nós já podemos partir dessa raiz quadrada diretamente. Então, essa é uma segunda forma de se avaliar a integral de superfície. Então, nós identificamos a parametrização natural, é um caso mais específico, e depois nós construímos cada um dos elementos, as derivadas parciais de z, e depois a função sendo calculada a partir dessa função vetorial que define a superfície. Então, nós vamos agora ver um exemplo em relação a essa segunda forma. Então, nós conhecemos a superfície a partir de sua equação implícita, nós adotamos a parametrização natural e depois nós identificamos cada um dos elementos, que ao invés de ser aquele módulo de produto vetorial, vai ser uma raiz quadrada envolvendo derivadas parciais. Vamos acompanhar no quadro o enunciado, então, desse exemplo. Então, o exemplo. O objetivo é calcular a integral de superfície de y ds, onde S é dado por z igual a x mais y quadrado, com x variando de 0 a 1 e o y variando de 0 a 2. Vamos acompanhar essa resolução mais detalhada na câmera de documentos. Então, nós temos a integral de superfície, a equação implícita da superfície e a região de variação agora de x e y, que serão os parâmetros nesse caso. Qual que seria a representação vetorial agora da superfície? É dado por R, que depende de x e y, como sendo xi mais yj mais zk, e o z sendo x mais y quadrado. E a região D de variação de x e y, que são os parâmetros, são todos os pares x e y do R2, com x entre 0 e 1 e o y entre 0 e 2. Então, nós convertemos essa representação implícita em uma representação vetorial. Assim, nós já temos as equações paramétricas da superfície. Nós precisamos identificar agora aquele termo derivada de z com respeito a x e com respeito a y. O z corresponde ao x mais y quadrado, então a derivada de z com respeito a x vai ser igual a 1, derivada de x com respeito a x, porque o y quadrado derivando com respeito a x é 0, e a derivada de z com respeito a y será 2y, porque a derivada de x com respeito a y é 0. Então, nós temos a raiz quadrada da derivada de z com respeito a x ao quadrado, mais a derivada de z com respeito a y elevado ao quadrado, mais 1. Nós vamos substituir a primeira por 1 ao quadrado, a segunda derivada por 2y ao quadrado, mais 1. Nisso, nós vamos ter a raiz quadrada de 2 mais 4y quadrado. Como nós temos 2 e no segundo fator nós conseguimos extrair um 2, transformar o 4y quadrado em 2, que multiplica 2y quadrado, nós podemos colocar 2 em evidência e transformar essa raiz no produto de raiz de 2 por raiz de 1 mais y quadrado. Então, incluir um raiz de 2 em evidência para separá-lo no momento do cálculo da integral. Então, nós precisamos calcular a integral de superfície
agora da função y em relação a s. Como o y é o próprio y, nas equações paramétricas nós vamos manter esse y. Nós vamos ter que incluir a raiz quadrada, que é o produto de raiz de 2, por raiz de 1 mais 2y². Por se tratar de uma região D de integração, com o x variando de 0 a 1 e o y variando de 0 a 2, então vai ser a integral de 0 a 1 da integral de 0 a 2 de toda essa expressão dy dx, porque a integral mais interna corresponde ao 0,2, que é a variação de y. Por isso, nós indicamos o dy primeiro. Esse raiz de 2 é uma constante em relação à integral. Nós podemos retirá-lo da integral. Vai ser a raiz de 2 da integral dupla de y, raiz de 1 mais 2y² dy dx. A integral com relação a y, nós vamos calcular separadamente, porque nós precisaremos aplicar uma determinada técnica, que é a técnica da substituição. Então, dessa integral com respeito a y, nós vamos assumir 1 mais 2y² como sendo uma variável u. Então, nós vamos identificar agora o u como sendo esse termo. Então, a derivada de u vai ser 4y dy. Então, nós derivamos 2y² com respeito a y. Ao invés de manter o 4 em função de dy, né, relacionado diretamente com dy, nós vamos dividir ambos os lados por 4 para substituir depois na integral. Porque, na verdade, nós temos a integral de y e a raiz quadrada. Então, nós vamos substituir raiz quadrada de todo esse termo como sendo a raiz de u, e o dy multiplicado por y, nós vamos substituir por 1/4 de du. 1/4 é constante, nós retiramos da integral. Então, é a integral de raiz de u du. Raiz quadrada de u nós podemos expressar como u elevado a meio. A integral de u elevado a meio é u elevado a 3 meios dividido por 3 meios. Nós vamos ter aqui um produto de 1/4 por 1 sobre 3 meios. Por ser divisão de fração, nós vamos inverter essa segunda fração, o 2/3. Lembrando que sempre precisamos adicionar uma constante quando nós estamos tratando com integral indefinida. Então, nós temos o produto de 1/4 por 2/3, que vai fornecer o resultado 1/6. Mas o nosso objetivo não é calcular a integral a partir de u, mas sim a partir de y. Então, nós vamos agora utilizar a substituição inicial. O u como sendo 1 mais 2y². Então, o resultado da integral de y, raiz de 1 mais 2y² dy, aplicando a substituição, será 1/6 de 1 mais 2y² elevado a 3 meios, mais a constante. Nós vamos retornar na integral que nós havíamos calculado, que seria esse termo 1, e no interior nós vamos substituir pelo resultado da integral indefinida, aplicando esses limites 0 a 2. Então, partindo de 1, a raiz de 2 de toda aquela integral dupla vai ser raiz de 2 da integral de 0 a 1, e essa integral de 0 a 2 com respeito a y vai ser 1/6 de 1 mais 2y² elevado a 3 meios, aplicados de 0 a 2. Nós vamos substituir y por 2, e se nós formos calcular cada um dos elementos, nós vamos ter como resultado 27 sobre 6. Vamos subtrair dessa mesma expressão quando o y assume um valor 0, que é 1/6. Nós teríamos 26 sobre 6, simplificando por 2, 13 sobre 3, multiplicado pelo raiz de 2 que nós já tínhamos nessa integral. Então, nós vamos ter a integral agora com respeito a x. Vai ser a integral de 0 a 1 dx, que nós vamos ter como resultado o próprio valor 1, e, portanto,
13 raiz de 2 sobre 3, que seria o valor que nós obtivemos diretamente da integração. Então, assim, nós conseguimos calcular qual que seria a integral dupla associada àquele cálculo de integral de superfície. Então, observem que, na verdade, nós transformamos toda aquela expressão da integral dupla, de integral de superfície, em uma integral dupla. Aplicamos uma técnica de integração lá das funções de uma variável real, que seria a substituição, calculamos da mesma forma como nós calculávamos lá na primeira aula com o estudo das integrais duplas. Por isso que nós precisamos conhecer todas essas técnicas e saber identificar corretamente os limites de integração na integral dupla. Sem essas técnicas, sem essas informações, nós não conseguimos calcular as integrais de superfície. Agora nós temos um momento de atividade para vocês refletirem sobre essa integral de superfície, mas agora a partir do primeiro caso, que envolvia aquele módulo de um produto vetorial. Então vamos acompanhar o enunciado no quadro. Nós temos que calcular uma integral de superfície, onde nós já temos as equações paramétricas da superfície, tanto para x, quanto para y, quanto para z, sabendo que o U varia de 0 a 2 e que o V varia de 0 a 1. Então, a integral de superfície de uma função f ds sobre a superfície S vai ser a integral dupla sobre a região de variação dos parâmetros da função f aplicada sobre a função vetorial que caracteriza a superfície, multiplicado pelo módulo do produto vetorial de RU e RV, dA. Então, nesse momento, eu gostaria que vocês identificassem qual que seria a equação vetorial, quais são aqueles vetores RU e RV. Tentem identificar o módulo do produto vetorial e qual que seria a função a ser integrada. Então, analisem esses elementos e tentem identificar alguns desses elementos. Na sequência, nós vamos concluir, então, a resolução dessa atividade. Qualquer dúvida, envie as suas contribuições por meio do chat. Na sequência, nós retornamos com a conclusão dessa atividade.
vamos avaliar agora então, essa atividade, a integral de superfície a ser calculada, e analisar como se identifica cada um dos elementos que compõem a integral de superfície. Então, vamos retornar ao enunciado desse problema. Nós temos a integral da função x mais y mais z. Então, essa é a função f de x, y, z a ser integrada sobre S, que tem equações paramétricas. X como sendo 1 mais v, y, u menos v, e o z como sendo 1 mais 2u mais v, onde u e v vão ter suas variações dentro de um retângulo. Então, vamos acompanhar na câmera de documentos. Nós temos a integral de superfície da função f com as equações paramétricas de S. Precisamos avaliar primeiro a equação vetorial de S. Nós vamos identificar cada uma das equações paramétricas apresentadas e incluir nas suas posições correspondentes. Então, u mais v, que corresponde à equação para x, vai compor o coeficiente do vetor i. U menos v, que está associado a y, é o coeficiente de j, e 1 mais 2u mais v está associado ao vetor k. Para identificar agora o módulo do produto vetorial, precisamos analisar os dois vetores obtidos a partir de R. Vamos derivar todas as funções componentes de R com respeito a u. Então, a derivada de u mais v com respeito a u será igual a 1. A derivada de u com respeito a u é 1 e a derivada de v com respeito a u será 0. Derivada de u menos v com respeito a u também será igual a u. E a derivada de 1 mais 2u mais v com respeito a u será igual a 2, porque a derivada de constante com respeito a u será 0. Derivada de 2u com respeito a u será igual a 2. E a derivada de v com respeito a u também é 0. De forma análoga, nós identificamos o vetor RV. Então, o RV vai ser obtido pelas derivadas das funções componentes com respeito a v. A derivada de u mais v resulta em 1, de u menos v resulta em menos 1, e de 1 mais 2u mais v resulta em 1. Então, o vetor RU vai ser dado por i mais j mais 2k, ou por 1, 1 e 2, que é a expressão analítica. O vetor RV tem expressão i menos j mais k, ou 1, menos 1 e 1. Precisamos identificar o produto vetorial entre RU e RV. O produto vetorial nós vamos calcular por meio de um método semelhante ao cálculo de determinante de matriz. Então, na primeira linha dessa matriz 3×3, nós vamos identificar os vetores i, j, k. Na segunda linha, as componentes do vetor RU, que é 1, 1 e 2. E na terceira linha, as componentes do vetor RV, que é 1, menos 1 e 1. Nós vamos calcular os produtos em diagonal. Vamos incluir ao lado dessa matriz essa coluna I1 e 1 e J1 e menos 1. Então, nós vamos repetir as duas primeiras colunas ao lado da matriz. Todos os produtos que forem de cima para baixo, da esquerda para a direita, nós vamos atribuir um sinal positivo, ou seja, nós vamos manter o sinal desse produto. Todos os produtos que forem de cima para baixo, da direita para a esquerda, nós vamos multiplicar o resultado por menos 1. Então, nós vamos avaliar primeiro os três produtos. O primeiro produto em diagonal resulta em I, o segundo resulta em 2J e o terceiro em menos K. Nós vamos subtrair dos produtos na outra direção, que vai resultar em K menos 2I e J, que são esses três fatores. Então, nós calculamos os produtos de todos os elementos e nós vamos identificar esses vetores. Depois, nós vamos calcular, então, a subtração. I menos 2I vai resultar em 3I, 2J menos J, que é igual a J, e menos K,
resulta em menos 2k. Ou então no vetor 3, 1 e menos 2. Tendo analisado qual que seria o vetor RU, o vetor RV e o produto vetorial, precisamos analisar o módulo. Então, para calcular o módulo, nós vamos calcular a raiz quadrada da soma de todos os componentes do vetor elevados ao quadrado. Então, é a raiz de 3 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. Somando esses termos, nós temos a raiz de 14. Então, nós tínhamos um vetor RU vetorial RV, o módulo desse vetor fornece um número. Então, nós já identificamos o módulo do produto vetorial. Precisamos analisar agora a função. Nós sabemos que a função a ser integrada é a função f de x, y, z, como sendo x mais y mais z. Então, nós vamos substituir aquelas equações paramétricas da superfície em x, y e z. Eu sei que o x tem a equação u mais v. O y tem a equação u menos v. E o z tem a equação 1 mais 2u mais v. Então, u mais 2u resulta em 4u. V menos v igual a 0, mais v, e depois o termo 1 constante. Então, nós vamos substituir a função x mais y mais z pela função 4u mais v mais 1. Então, nós substituímos as equações paramétricas e expressamos a função f a partir de u e v. Então, nós tínhamos a função x mais y mais z, substituindo as equações paramétricas em x, em y e em z, nós temos a função 4u mais v mais 1. Então, nós vamos integrar agora, substituir, na verdade, a integral de superfície e representá-la como uma integral dupla. Então, nós vamos ter, como o u varia de 0 a 2 e o v varia de 0 a 1, então nós vamos ter a integral de 0 a 2, da integral de 0 a 1, da função f agora escrita em relação a u e v, que multiplica o módulo do produto vetorial, que é a raiz de 14, dv du. Raiz de 14 é constante, nós podemos retirá-la de ambas as integrais. Então, nós vamos ter o produto de raiz de 14 pela integral de 0 a 1, de 0 a 2, da integral de 0 a 1, da função dv du. Nós vamos integrar, então, primeiro com respeito a v. Então, nós vamos ter a integral de 0 a 2, de 4uv, mais meio de v quadrado, mais v, aplicados de 0 a 1. Então, nós integramos essa função, a função f, agora escrita em função de u e v, em relação a v, que é a integral mais interna. Nós temos esses fatores, nós aplicamos os limites de integração e, como resultado, nós vamos ter a função 4u mais 3 meios. Então, basta substituir toda essa expressão quando v é 0, quando v é igual a 1, menos toda a expressão quando v é 0. Então, nós temos agora a integral de 0 a 2 dessa função 4u mais 3 meios de u, du, e o resultado multiplicamos por raiz de 14. A integral com respeito ao u dessa função é 4, que multiplica meio de u ao quadrado, que é a integral de u, mais 3 meios multiplicado por u, aplicado de 0 a 2. Então, nós substituímos o u por 2, u por 0, calculamos a diferença, que nós podemos ainda simplificar o 4 com 1 meio, e nós vamos ter
8 mais 3 como sendo o resultado dentro do parênteses. Raiz de 14 multiplicado por 8 mais 3, nós vamos ter 11 raiz de 14. Então, esse é o resultado da integral de superfície. Então, qual foi o processo que nós aplicamos? Nós tínhamos a integral de superfície e as equações paramétricas da superfície. Então, nós analisamos a equação vetorial dessa superfície, identificamos o RU, o RV, calculamos o produto vetorial por meio daquela espécie de determinante, apesar de não ser um determinante propriamente dito. Depois nós calculamos o módulo, depois nós tínhamos já esse módulo do produto vetorial, que era aquela constante raiz de 14. Escrevemos F agora em função de U e de V, ao invés de em função de x, y e z. E substituímos toda aquela integral de superfície por uma integral dupla, sobre o domínio de variação de U e V. Então, quando nós estamos estudando integrais de superfície, basicamente nós vamos estudar uma integral dupla, desde que nós identifiquemos corretamente todas as expressões envolvidas. Então, nós podemos representar uma integral de superfície por uma integral dupla, assim como as integrais de linha poderiam ser representadas por integrais de função de uma variável. Então, ainda estudando sobre as superfícies, sobre as integrais de superfície, nós vamos analisar brevemente um teorema que ele é muito importante no cálculo das integrais de superfície. Mas para isso nós precisamos orientar a superfície, assim como nós tínhamos orientação das curvas. Vamos analisar no quadro duas situações. Nós vamos partir de uma superfície fechada. Nós vamos atribuir uma orientação positiva para a superfície quando nós estamos considerando vetores normais a essa superfície apontando para fora. Então, a cada ponto da superfície, nós vamos construir um vetor que é ortogonal à superfície. Então, a orientação positiva vai ser quando todos esses vetores normais, eles tiverem esse sentido para fora. Então, eles apontarem para fora da superfície. E a orientação negativa é quando todos esses vetores, eles apontam para o interior dessa superfície. Então, tendo essa orientação, nós vamos definir agora o teorema de Gauss, ou o teorema da divergência. Esse teorema ele é importante por ele nos auxiliar na determinação de fluxos. Então, vamos analisar as hipóteses desse teorema, qual que é a conclusão desse teorema, e observar como que ele vai associar agora a integral de superfície com um outro tipo de integral. Então, vamos acompanhar no quadro. Nós vamos considerar G um sólido cuja superfície sigma ela é orientada positivamente. Então, tem todos aqueles vetores normais apontando para fora da superfície. Se nós temos F, é um campo vetorial com funções componentes f, g, h, onde essas funções f, g e h elas têm derivadas parciais de primeira ordem contínuas. Então, quando nós derivamos essas funções em relação a x, y e z parcialmente, as funções obtidas elas são contínuas. Em algum conjunto que contenha essa região G, e se nós tivermos que n ele é um vetor normal unitário orientado para fora de sigma, ou seja, nós temos um vetor que é ortogonal à superfície, e ele tem um comprimento 1, então unitário porque ele tem esse comprimento 1. Então, nós vamos calcular a integral de superfície de f, produto escalar com n, sobre sigma, como sendo a integral tripla do divergente de f sobre o sólido. Então, o que esse teorema ele nos permite? Ele nos permite interpretar uma integral de superfície como uma integral tripla. Então, ele associa a integral de superfície à integral tripla. Nós podemos pensá-lo como sendo uma versão do teorema de Green, que nós vimos na última aula, na sua versão vetorial, para campos vetoriais. É como se nós estivéssemos estendendo a ideia que nós vimos de integral de linha agora para a integral de superfície. Quando nós estamos interpretando esse teorema, nós vemos que ele vai fornecer que o fluxo desse campo vetorial F pela fronteira de G
que corresponde à superfície sigma, ele é igual à integral tripla da divergência desse campo vetorial sobre G. Então, sempre que nós estamos estudando determinados problemas que estão associados a cálculo de fluxo de um determinado campo vetorial em relação a uma determinada região, nós podemos associá-lo a esse teorema de Gauss, ou também chamado de teorema da divergência. Além desse teorema, nós temos o chamado teorema de Stokes, vamos acompanhar no quadro, que ele também vai fornecer uma certa associação entre as integrais que nós já estudamos até o momento. Então, nós vamos considerar S uma superfície orientada positivamente, ela é suave por partes, que foram as definições que nós vimos na aula anterior. Ela é delimitada por uma curva fechada, C, uma curva simples, que também é suave por partes. Se nós temos um campo vetorial contínuo, então essa F é um campo vetorial contínuo, com derivadas parciais de primeira ordem contínuas em um determinado domínio, então a integral de linha ao redor da curva fronteira, dessa curva C, de S do componente tangencial de F, então vai ser a integral de superfície do componente normal do rotacional. Então, o que o teorema de Stokes nos permite? Ele nos permite associar agora uma integral de linha com uma integral de superfície. Então, esses são alguns teoremas que estão associados diretamente a esse estudo dos campos vetoriais, estudo das funções vetoriais. Então, é importante que vocês conheçam esses três teoremas, teorema de Green, de Gauss e de Stokes. Que vocês conheçam quais são os elementos importantes desse teorema. A superfície, ela precisa ser fechada? Qual que é a orientação dessa superfície? E também identifiquem o que esse teorema ele nos fornece de vantagem, que seria a associação entre os diferentes tipos de integrais. Eu posso resumir uma integral de linha por uma integral de superfície, por meio de Stokes. Eu consigo associar os outros tipos de teorema. Então, em relação a essas últimas integrais, integral de linha, integral de superfície, é importante que vocês conheçam essas integrais, saibam identificar os seus elementos, saibam analisar o que cada uma dessas integrais nos permite calcular e conheçam também os teoremas. Então, eu gostaria de sugerir que vocês participem do fórum da disciplina. Existem diversos materiais disponíveis, tanto de integral dupla quanto de integral tripla. Também temos o material, que é o livro da disciplina na biblioteca digital, que traz toda essa ideia de integral de linha, de integral de superfície. Então, estudem esses temas, enviem as suas dúvidas por meio do fórum, enviem também por meio do chat atividade daqui a alguns minutos. Então, é importante se avaliar essas funções e se avaliar todos os elementos que estão associados ao cálculo dessas integrais. Vocês podem observar que uma depende da outra, por isso que é importante se estudar desde lá da primeira aula, com as integrais duplas, para o cálculo, por exemplo, de uma integral de superfície. Gostaria de agradecer a participação de todos ao longo dessas 4 aulas, incentivar novamente a participação do fórum, estou à disposição para auxiliá-los. Gostaria de desejar a todos uma boa noite e bons estudos.